Olá pessoal, eu sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do IFBA, ok? Bora lá então. Vamos responder uma questão da banca Cefet Minas Gerais, banca organizadora, e hoje vamos responder questões de noções de informática. Então, bora lá. Então, a primeira questão, ela se relaciona à questão de memória, tá bom? Memória RAM, ROM, cache, HD, etc. Tá dentro desse ramo da informática. Então, bora lá. A respeito dos componentes de um computador, pode-se afirmar que um SSD é um tipo de alternativa A, gabinete, B, placa-mãe, C, dispositivo de vídeo, D, dispositivo de armazenamento. Pessoal, pausem, né, o vídeo, respondam em 5 segundos, eu volto com a alternativa correta e a resolução. Pois bem, a alternativa correta é a letra D, ok? Então, dispositivos do tipo SSD são dispositivos de armazenamento que utilizam banco de chips de flash ROM e tem esse nome justamente pelo fato de não utilizarem dispositivos móveis, ou seja, motores como é o caso dos HDs. Podem armazenar uma quantidade razoável de informações, são muito silenciosos, mais rápidos e gastam menos energias que os HDs antigos. Tais unidades vêm substituindo os HDs tradicionais dos computadores de altíssimo desempenho. Ok? A letra A, né? Por que está errada? Vamos dar analisando as outras alternativas, ok? Gabinete é uma caixa metálica que abriga os componentes internos de um computador, como a placa-mãe, a CPU, os dispositivos de disco, a fonte e outros componentes. E não é um tipo de SSD, ok? A B, a placa-mãe, está errado. Por quê? Porque a placa-mãe é a placa mais importante da máquina, pois tem a função de integrar todos os componentes eletrônicos do computador. Para entender melhor a função dessa placa, devemos lembrar que os componentes de um computador precisam se comunicar com os outros componentes e todos eles são conectados a circuitos. A função da placa-mãe é permitir que esses circuitos comuniquem-se uns com os outros. Essa placa possui uma porção de portas de vários tipos, onde os dispositivos são conectados e o hardware da placa-mãe faz com que haja a comunicação entre os componentes. Por isso, todos os componentes de um computador são conectados à placa-mãe. Tal dispositivo não é um tipo de SSD. Perfeito, pessoal? Então aqui, gabarito letra D, tá bom? O SSD é um dispositivo de armazenamento. Então bora lá, próxima questão. Agora falando sobre placa-mãe e BIOS, né? Então sobre hardware, ao analisar os itens abaixo. O teclado e a placa-mãe são exemplos de hardware. 2. Os sistemas operacionais são exemplos de hardware. 3. Existem dois tipos de hardware no computador, os internos e os externos. Então a questão é a seguinte: estão corretos? Alternativa A, somente o item 1 e 2. B, somente os itens 1 e 3. C, somente os itens 2 e 3. D, todos os itens. Então pausem, respondam, em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a alternativa letra B. Então, 1 e 2, ok? Então, bora lá compreender. Primeiramente, pessoal, vamos separar o que é software e o que é hardware. Então, software é o conjunto de dispositivos lógicos de um computador, ou seja, os arquivos usados pela máquina, tanto os arquivos de dados como os arquivos que contêm instruções que a CPU executa para realizar uma tarefa, chamado de programas. O hardware. O hardware é o conjunto de dispositivos físicos de um computador, ou seja, qualquer dispositivo que possa ser tocado é um equipamento de hardware. Então, hardware pode ser teclado, mouse, chip, cabo, placa e etc. Então, vamos analisar as afirmativas, né? A1. O teclado e a placa-mãe são exemplos de hardware. Tá certo? Por quê? Teclado é um dispositivo físico que permite
digitar informações, logo é hardware. A placa-mãe é a placa mais importante da máquina, pois tem a função de integrar todos os componentes eletrônicos do computador. É um dispositivo físico, logo um hardware. Então tá correto. A 2. Os sistemas operacionais são exemplos de hardware. Errada. Por quê? O sistema operacional é um conjunto de programas, componentes lógicos, que gerencia todas as operações do computador, logo um software. 3. Existem dois tipos de hardware no computador, os internos e os externos. Certo? Por hardwares internos, entendemos os dispositivos que são instalados diretamente na placa-mãe do computador. Os demais componentes são considerados externos, por estarem fora do gabinete. Ok, pessoal? Então, gabarito, letra B. Ok? Pessoal, então chegamos ao fim aí de mais uma resolução de questões. Até a próxima. Abraço.